se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Antes, quero deixar claro que esse estudo não é para atacar os irmãos na plataforma, até porque não vou citar nomes. Será apenas uma observação e logo em seguida o estudo. Basta cada um ter discernimento e tomar a decisão correta. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O objetivo desse vídeo é orientar e não impor nada a ninguém. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Eu estava há algum tempo assistindo vídeos de missionárias e pastores anônimos no YouTube. E estes pregadores da sã doutrina têm ensinado que métodos contraceptivos é pecado. E entre esses métodos, o uso do anticoncepcional é o mais destacado por esses pregadores. De todos esses métodos, foi provado pela ciência que a pílula do dia seguinte e o DIU são métodos abortivos, e o anticoncepcional não. E existe a famigerada teoria da conspiração que diz que haverá uma redução populacional. Se pararmos para analisar a situação atual, chega a ser uma bobagem, já que estamos caminhando para 8 bilhões de habitantes no mundo. De tanto ouvir irmãos e irmãs ensinar em seus canais sobre esse assunto polêmico e que não deixa de ser polêmico ao passar dos anos, me senti motivado a fazer esse vídeo. A primeira coisa a se fazer é saber quais são os tipos de pessoas que assistem a esses vídeos na plataforma. Quero destacar em primeiro lugar o tipo de telespectador que procura por esse conteúdo na plataforma, ou seja, cristãos que estão com dúvidas sobre esse assunto. Devo evitar filho ou não? Estou pecando contra Deus por evitar filho ou adiar uma gravidez? Essas são as seguintes pessoas. O homem natural. Quem é natural nunca conheceu o Evangelho ou somente ouviu falar. Esse vai se escandalizar, porém pode até refletir sobre o assunto. O segundo homem é o homem carnal. Quem é carnal? Ou seja, aqueles que conhecem as doutrinas ou já têm um bom tempo dentro de uma denominação, porém não são maduros suficiente, vão se escandalizar e até mesmo ter opinião, sempre contra, já que não convém examinar a situação, e não está disposto a buscar uma resposta de Deus, porque são pessoas que não têm uma vida de comunhão verdadeira. Além de pular de canal em canal para ver se esse assunto bate com aquilo que ela quer ouvir, e quando não se obtém uma resposta satisfatória, dão dislikes nos vídeos, além de xingar ou falar que os irmãos estão endemoniados. Isso porque esse ensino vai na contramão do que os cristãos carnais estão acostumados a ouvir e praticar. O terceiro homem é o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? Mesmo tendo ainda dúvidas quanto a esse tema polêmico, procura a resposta vinda direto de Deus. E são inúmeros casos de irmãos que oraram e fizeram jejum, buscando uma resposta de Deus, e assim obteram uma resposta negativa em relação àquilo que pensavam não ser pecado.
Esses são os cristãos espirituais, que fazem parte da igreja, assim como os carnais. Porém, esses irmãos agem diferente, porque são espirituais. A segunda coisa a se fazer é que devemos fazer uma avaliação de cada ensino de pastores ou missionárias no YouTube. Devemos fazer uma avaliação do que estamos ouvindo de cada irmão que tem tratado deste assunto em seu canal. Então, como avaliar cada irmão que está ensinando? Isso não é difícil. Em primeiro lugar, você deve ser espiritual para entender o que cada um está ensinando. Primeiro, vamos avaliar a vida de quem está ensinando, ou seja, devemos analisar a vida de cada irmão que está no YouTube ensinando que anticoncepcional é pecado. Em todos os vídeos ou em algum vídeo do canal, os irmãos vão testemunhar ou vão dizer como eles vivem. Há pelo menos 3 tipos de pastores ou missionárias ou até mesmo pastoras que dizem que anticoncepcional é pecado. Primeiro, os que por opção são separados por qualquer motivo ou que foram abandonados pelo cônjuge. Segundo, os que são viúvos ou viúvas, ou seja, pessoas que já são avançadas em idade ou que perderam o cônjuge cedo, ficando em estado de viuvez. Terceiro, os que são solteiros ou escolheram viver sozinhos. E em quarto lugar, pessoas que têm problemas de saúde e não podem gerar mais. Você que está assistindo esse vídeo, com certeza vai encontrar esses 3 ou 4 tipos de pregadores anônimos e ao mesmo tempo conhecidos no YouTube. O problema que encontramos ao analisar a vida que cada um desses irmãos vive é que nenhum deles está num relacionamento ativo, não tem cônjuge, não é provado na pele e muito menos vive o que prega. Eles abrem o canal, lançam o vídeo ensinando sobre esse assunto, mas eles não são provados naquilo que estão ensinando, mas ensinam que quem usa o anticoncepcional está em pecado. Assim fica fácil ensinar, já que não vivem aquilo que ensinam à igreja e aos irmãos na plataforma. Esse é um grande problema que encontramos nesses pregadores e mestres no YouTube com seus canais de sã doutrina. Eles ensinam, mas não vivem com um cônjuge e muito menos sentem na pele. O último vídeo que assisti, um pastor estava dizendo que qualquer método contraceptivo é pecado, entre eles o anticoncepcional. Até aí nada de novidade, mas logo depois ele disse que anos atrás, quando ele ainda era jovem, a esposa fez laqueadura. E no vídeo afirma que fazer laqueadura não é pecado, mas usar métodos contraceptivos é pecado. Era melhor ele dizer que, ao invés de métodos contraceptivos, a mulher deveria fazer laqueadura, porque no vídeo deu a entender isso. O argumento desse pastor foi péssimo, ou seja, como ele vai ensinar que não pode ter muitos filhos se a esposa não gera mais? Não vou dizer quantos filhos esse irmão tem para ninguém saber quem é na plataforma, mas fica o alerta. Outro detalhe que podemos ver nesses pregadores da sã doutrina é que, ao ensinarem que não pode usar anticoncepcional porque é pecado, todos eles não têm mais do que 3 a 5 filhos.
Você que está assistindo este vídeo, tome isso também como uma avaliação em relação a essa doutrina que estão ensinando. Porque se é pecado o uso do anticoncepcional, então todos esses irmãos deveriam ter muitos filhos. Não estou contra esses irmãos. Eles estão até certos quando dizem que esse método é pecado, pois leva o homem a pecar, facilitando a prostituição e infidelidade conjugal. Porém, devemos deixar claro que o problema está no homem e não em qualquer outra coisa, pois o pecado é a origem de todo o mal no mundo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. É necessário cada casal cristão orar e jejuar para que Deus os oriente. A melhor resposta vem de Deus. Ao invés do casal sair garimpando canais de irmãos no YouTube, em busca do que quer ouvir, ou seja, um ensino que facilite e leve a pecar, é melhor buscar a resposta de Deus, mas para isso é preciso se humilhar. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Quando começa a vida? É importante saber quando a vida é iniciada. Os cientistas, ou uma grande parte, concorda que a vida tem início quando o gameta masculino e feminino se funde, gerando a célula chamada zigoto. Essa célula possui uma identidade genética própria. Outros defendem que a vida inicia quando o óvulo é fecundado no útero, se tornando um embrião. E ainda alguns dizem que na terceira semana que é iniciada a vida. E uma outra parcela diz que só é iniciada a vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda aqueles que dizem que a vida inicia quando o feto tem condições de viver fora do útero por volta da 25ª semana de gestação. Após esse resumo, o que a Bíblia diz? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Agora vejamos o que o rei Davi disse. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmos 139, do versículo 13 ao 16. O salmista diz que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos de formação, desde a fecundação até o nascimento, e por toda a vida. O caso de Onã. O levirato era o casamento de uma viúva com o cunhado, no caso do irmão mais novo que morava com o pai. Esse deveria assumir a viúva do seu falecido irmão e prover o sustento a ela. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele,
E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Gênesis capítulo 38, versículo 8 ao 10. Está claro que Onã foi morto por ter uma postura egoísta de não querer dar descendência ao seu irmão. Mais tarde, o casamento levirato foi sancionado por Deus na Aliança do Sinai. Planejamento familiar. Como fica isto para a igreja hoje? Deus não especificou quantos filhos deveriam ser gerados por família. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Gênesis capítulo 9, versículo 1. Sara gerou apenas um filho. Está em Gênesis capítulo 21, versículo 2. Isaac orou durante 20 anos pelo ventre de Rebeca e ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Raquel esperou anos e concebeu apenas 2 filhos, José e Benjamim. Gênesis capítulo 35, versículo 24. O mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho ou mais. Deus mandou a reprodução da raça, porém não mandou que cada pessoa se reproduza. Gerar filhos é uma ordenança para toda a humanidade. Deixar de gerar filhos não caracteriza desobediência, que é pecado a uma norma geral e não específica. Deixar de gerar filhos não é pecado desde que a motivação seja correta, não sendo contra a soberania divina. Um exemplo de motivação errada é a mulher casada que evita filhos por causa da vaidade, pois sua motivação é egoísta, desobedecendo assim a ordenança divina. Solteiros e viúvos estariam em pecado se não procriassem, ou se não procriar. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Paulo estaria em desobediência, mas preferiu viver sozinho ao invés de casar para procriar. Se fosse pecado não procriar, até a privação sexual voluntária seria pecado, e ela está autorizada pelas Escrituras, e assim estaria a própria Escritura em contradição. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e, depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Para concluir, o que temos que ter em mente, que realmente é pecado, é não ter condição de criar filhos e depois que ter muitos, não ter condição de dar conforto a eles. Isso sim é um grande pecado. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Esse estudo não é um ataque a ninguém, mas de forma imparcial abordei o assunto. Basta agora você decidir o que é melhor com a orientação do Senhor. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir e se inscreva no canal. Assim estará me motivando a compartilhar mais vídeos como este. Fique na paz do Senhor Jesus.